Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Nós temos um tema importante para tratar hoje com os irmãos. Nós vamos falar hoje sobre liberte-se da culpa. Fazia alguns dias que nós estávamos nos preparando essa mensagem. Deus havia falado aos nossos corações e ao meu coração. E ontem à noite houve uma introdução desse assunto, né, quando Maria Nunes estava aqui pregando a palavra, e ela começou a falar um pouco sobre o testemunho dela, a vida dela, começou a ministrar para a igreja, e eu entendi como Deus dizendo, é hora de nós liberarmos essa mensagem, essa palavra, que desde o ano passado Deus já vinha tratando comigo, e eu quero trazer algo da parte de Deus para os irmãos dessa noite, e você vai sair desse lugar livre, você vai sair completamente liberto, porque a palavra de Deus ela vai jogar as cadeias por terra, amém? Existe, irmãos, um tempo onde Satanás ele aprisiona algumas pessoas, as emoções, né, trazendo tristeza, amargura e aprisionando você por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Mas a Bíblia diz que quando você conhece ao Senhor e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está sendo liberto aqui? Diga a palavra. Está me libertando dia após dia. Aleluia, glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículos de 19 a 21. Eu quero começar esse texto, nesse texto. Primeira carta de João, no capítulo de número 3, versículos de 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Você pode acompanhar aqui no Data Show, se você não tem tanta habilidade para abrir sua Bíblia. Mas diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me lembro de uma história que contamos sempre para as crianças, de um menino e uma menina, Joãozinho e Maria. Eles brincando no gramado da casa, um jogava a bola para o outro. De repente Joãozinho pegou a bola e jogou com muita força, e na direção errada, a bola foi na vidraça da casa e quebrou. E eles correram rapidamente, pegaram aquela bola, esconderam. E quando a mãe chegou, eles disseram que não sabiam quem tinha feito aquilo. Joãozinho ficou com muito medo de ser descoberto. E Maria ficou ameaçando ele. E a partir desse momento, Maria começou a chantagear Joãozinho. Quando a mãe de Joãozinho dizia, Maria, vai lavar a louça, Maria olhava para Joãozinho, né, como que diz, olha, ou você vai, ou eu conto. Joãozinho corria, ia lá lavar a louça. Maria, vai varrer a casa. Ela já olhava para Joãozinho, Joãozinho já sabia, já corria, pegava a vassoura, varria a casa. E a mãe de olho naquela situação. As coisas foram se repetindo durante 2, 3 dias, até que no terceiro dia, Joãozinho já não aguentava mais, pressionado por aquela situação. E chegou na hora do almoço, Joãozinho decidiu abrir o jogo. Ele disse, olha mãe, eu não estou vivendo uma situação. Ele não aguentava mais. E ele disse, olha, quem jogou a bola fui eu. Quem quebrou a vidraça fui eu. A mãe de Joãozinho olhou para ele com um sorriso no rosto e disse, eu já sabia.
ela já tinha, desde o primeiro dia, ela tinha visto quem tinha jogado a bomba. Mas Joãozinho, diante daquele sentimento de culpa, se deixou ser chantageado por Maria. E sabe, irmãos, que nós temos vivido situações semelhantes. Muita gente pensa, pergunta assim para o seu irmão: você sabia que quando você confessa seu pecado a Deus, Deus já sabia? Pergunta para ele. Irmãos, na verdade, nós confessamos os nossos pecados a Deus, não é para que Deus fique sabendo. É para que nós, através de um arrependimento verdadeiro, sejamos libertos. Amém? Por isso que Provérbios diz que quando nós, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde a transgressão, jamais prosperará. Esse texto que acabamos de ler, ele diz que se o nosso coração nos condena, e sabe, irmãos, que não existe algoz maior do que um coração que acusa, sua própria consciência acusando você, trazendo você, fica só no tema aqui, só no tema da mensagem. Esse coração que acusa você, que traz, que trata mal você, renovando as situações, colocando você para baixo. E nós precisamos, então, vencer essas situações. Tem um texto na Bíblia, eu não quero que você abra lá, mas Lucas, ele conta um caso de uma mulher, no capítulo 13. Ele fala sobre uma mulher que durante 18 anos viveu encurvada. A Bíblia diz que ela era uma prisioneira de Satanás. Havia um peso sobre ela. Havia uma espécie de escoliose. E a origem é clara lá. Ele diz, olha, esse peso que essa mulher carregava era uma prisão de Satanás. E Jesus, um dia de sábado, ele foi pregar na sinagoga. É interessante que o texto diz que essa mulher, ela ia todos os dias. E já faziam 18 anos. E quando eu li esse texto, eu destaquei a palavra vendo-a Jesus. Vendo-a Jesus. Jesus se interessou pela vida dela. O chefe da sinagoga aparentemente a ignorava. Ao ponto que, quando ela foi finalmente liberta, depois de 18 anos, ele reclamou. Ele não se alegrou pela cura da mulher. Quer dizer, ele não tinha comunhão com a mulher. Ele não gostou. Sabe aquelas pessoas que nem resolvem o teu problema e quando alguém chega e resolve, o outro que era para ter resolvido se irrita? Sabe aquelas pessoas que nunca fizeram nada por você, mas depois que você se converteu e veio para a igreja, começou a ligar para você? Aquele teu familiar que nunca deu bola para você, sempre te deu as costas. Na hora que você vem para a igreja evangélica, parece que agora você virou importante. Ele agora quer ir na tua casa, ele quer te convidar para almoçar, ele quer se aproximar de você, tudo para te afastar de Deus. Você está comigo? Mas o tema hoje é outro. Vamos dar uma trégua para os familiares, né, que não seguem. Alguns personagens bíblicos enfrentaram esse problema, enfrentaram a culpa. Entre eles, eu posso citar aqui Davi. Davi, ele viveu um período de negligência espiritual, onde ele deixou a sua atividade como rei, e no tempo que era para os reis irem à guerra, Davi ficou em Jerusalém, e ele vê Betseba, é atraído por Betseba, não é? E ele termina cometendo um adultério. Para esconder o problema do adultério, ele vai cometer outro pecado. Ele é o autor intelectual de um assassinato. Manda colocar o marido de Betseba
na frente da batalha, para que ele seja morto, para que Davi então possa trazer Betseba para viver com ele e dessa forma esconder o pecado. Sabe, irmãos, que Davi vai passar pelo menos um ano debaixo de um sentimento de culpa, que ele vai revelar no capítulo 32 do livro de Salmos, quando ele fala, eu queria que você olhasse esse texto comigo, Salmo de número 32, quando Davi, ele vai falar, a partir do versículo de número 1, ele vai falar como estava a vida dele, como estava o coração dele acusando. Ele viveu uma situação, irmãos, terrível debaixo de um sentimento de culpa. Capítulo 32, versículo 1 do livro de Salmos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. Diga, a solução é confessar. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É uma ação contínua. Não adianta agir como Joãozinho. O que resolve é confessar o pecado. Amém? Você vai se libertar na hora que você confessa o pecado. Isso aconteceu com Davi. Outro personagem que eu coloquei aqui foi Pedro, o apóstolo Pedro. Inclusive, eu procurei na internet uma matéria sobre esse assunto. Achei muito interessante o texto em Mateus 26, versículo 75, que diz que Pedro ouve o cantar do galo, ele cai em si que tinha negado Jesus 3 vezes, e ele se ausenta, ou ele sai do ambiente para chorar. E o tema, o título na internet eu achei interessante, Fernando, que estava assim: o galo e o choro. E Pedro vai viver essa situação de angústia, essa situação de sentimento de inadequação. Uma das coisas que a culpa gera é um sentimento de inadequação, onde nós não nos sentimos, em alguma área da nossa vida, adequados para realizar alguma coisa, ou mesmo na obra de Deus. Quando nós começamos a andar de cabeça baixa, como aquela mulher encurvada, sentindo peso sobre os nossos ombros, onde nós já não temos mais coragem de olhar no olho, de enfrentar as situações. Sabe, irmãos, porque quem vive debaixo do peso da culpa, da prisão da culpa, ele não tem ousadia. Ele vive prisioneiro de um medo. Parece que a qualquer momento as pessoas podem descobrir. Parece que a qualquer momento vai se levantar o profeta dentro da igreja, vai apontar o dedo e vai revelar todo o seu pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, ele não age manipulando as pessoas por causa do pecado. Mesmo quando os personagens bíblicos, nós podemos citar aqui Jefté. Qual era o problema com Jefté? Jefté foi um homem que nasceu por conta de um pecado da mãe dele. Os filhos, os outros irmãos da casa rejeitaram Jefté. E quando começa o texto no livro de Juízes, Deus escolhe Jefté, conta a história de Jefté, mas não para envergonhá-lo, não para expor o pecado, mas para levantar Jefté como juiz, como líder, para abençoar a vida dele. Quando Deus fala para Gideão e chama Gideão, mesmo sabendo que Gideão era de uma família muito pequena, e Gideão diz para Deus: olha, Deus, eu sou o menor da minha casa,
E a minha família é a menor das tribos de Israel. Ele vai diminuindo, ele vai se colocando. Mas Deus tem uma palavra para Gideão, para dizer: Gideão, todo mundo é pequeno. Não é só você não, Gideão, todo mundo é pequeno. E Deus tem uma forma de pegar aquele que não é para levantar. Para levantar. Amém? Ele escolhe o menorzinho para levantar. Deus não quer que você se sinta culpado por nada. Deus quer rasgar, Deus quer quebrar. Por isso Jesus, depois de ressuscitado, ele marca um encontro com os discípulos e ele diz: fale também para Pedro. Dizei a meus discípulos e também a Pedro. Eu preciso conversar com ele. E lá no final do livro de João, Jesus começa uma conversa de cura, para curar Pedro por dentro. Pedro precisava de um confronto com o Senhor Jesus, e Jesus chega para Pedro, chama Pedro em particular e pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela 3ª vez disse: Pedro, tu me amas? Aí o texto diz: Pedro se entristeceu por ser a 3ª vez que Jesus perguntava. Mas pela 3ª vez ele responde: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo. E aquilo estava sendo curado por dentro, todas as feridas, e Pedro vai se levantar como um grande líder. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Deus jamais desiste de você. Não existe nada que você possa fazer onde Deus vai descartar você. Olha, querido, entenda que Deus não vai lhe tratar diferente porque você errou. Amém? Deus não muda porque você caiu, porque você falhou, porque você errou, porque você mentiu, porque você... Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, mas eu quero lhe dizer que Deus é sempre o mesmo. Ele não vai lhe tratar: hoje Deus está feliz comigo, então eu vou para a igreja. Não, hoje Deus não amanheceu muito feliz comigo não, porque Ele sabe o que eu fiz na noite anterior. Deus não muda. Deus não tratou Jacó diferente, irmãos, porque Jacó tem enganado mais um. Deus sempre foi o mesmo e Deus sempre será o mesmo. Amém? Aleluia. Vamos seguir aqui. Então esse sentimento de culpa, irmãos, ele vai nos consumindo por dentro. Ele vai nos consumindo por dentro. Somente Deus tem as chaves. Somente Deus tem as chaves da prisão da culpa. Amém? Somente Deus vai destravar. E eu tenho uma boa notícia para você: Ele já abriu a porta. Amém? Tem pessoas que permanecem dentro da prisão, mas a porta já está aberta. Na hora que você olhar e entender que a porta está aberta, sai fora dela, meu querido. Amém? Vai viver um novo horizonte daquilo que Deus tem para você. Amém? Deus tem coisas boas. Aleluia. Glória a Deus. Então esse sentimento de culpa, ele vai nos afetar na vida emocional. Você nunca vai ser alegre na totalidade, na plenitude. Enquanto você estiver dominado por um sentimento de culpa, todo mundo está alegre e você também. Mas sabe que você está ali no meio, você está sorrindo, mas só você e Deus sabe como está seu coração. Está todo mundo pulando e você: opa, peraí que eu vou pular também. Mas a alegria não é plena, não é completa. Precisamos de uma libertação. Também na vida social, a pessoa não se sente no mesmo nível dos outros. E nós precisamos, irmãos, vencer essas coisas. Pode gerar doenças físicas, essas doenças chamadas psicossomáticas. Começa na alma, daqui a pouco está manifestando no corpo. Em forma de cansaço, sono prolongado, sem vontade, perdendo
a vontade de fazer as coisas. Em último estágio, entra em depressão. Só que antes disso, Deus quer pegar você pela mão. Amém? Como pegou Elias e não deixou você entrar nessa. Glória a Deus. Então precisamos lidar com essas coisas. Eu coloquei aqui duas situações. Um pai, que eu vi a matéria no jornal, eu li essa matéria, um pai arrependido, desejoso, dizendo, se eu pudesse viver de novo aquele dia, aquela tarde. Ele saiu de casa, como todos os dias, e ele parou o carro numa avenida movimentada, e desceu, foi na padaria comprar o pão. E deixou a menina pequena de 4 anos dentro do carro. A menina, quando o pai saiu rapidinho para comprar o pão e voltar, foram poucos minutos. Poucos minutos ele ia resolver isso e voltar. Só que não deu tempo. A menina abriu a porta do carro e correu atrás do pai. E um carro passou e ela terminou morrendo, né, porque foi acidentada ali. Eu vi outro caso também, esse pai, depois ele relata essa história, o sentimento de culpa, dizendo, meu Deus, eu queria tanto ter uma outra oportunidade de viver de novo para fazer diferente. Uma mãe deixou uma criança com 1 ano e 8 meses, esquecida na cadeirinha no banco de trás. Deixou o carro fechado, travou o carro. Ela não levava a criança, quem levava era o pai que levava para a creche. E nesse dia ele não pôde levar, ela levou. E ela, ocupada por tantas coisas, desceu do carro, saiu, deixou o carro no estacionamento e a criança lá. Horas depois ela foi chamada no ambiente de trabalho dela, a criança tinha morrido sufocada pelo calor do carro, vivendo debaixo de um sentimento de culpa. Pessoas que não conseguem se perdoar porque fizeram algumas coisas. Eu vivi uma experiência debaixo de um sentimento de culpa. Meu pai teve um derrame no ano de 95 e a partir daí ele foi perdendo os movimentos e ficou totalmente dependente de nós. O lado direito do corpo dele todo paralisado. Em 98, final de 98, eu fui para São Paulo. Em 99 eu comecei meu ministério e fiquei pastoreando igreja lá até 2004. Durante 5 anos eu pastoreei uma igreja lá em um sentimento de culpa, porque eu pensava, do que adianta eu estar aqui pregando para os outros e meu pai está lá na Paraíba precisando de mim. E me vinha aquele sentimento de condenação. Eu queria passar, eu dizia a Deus, eu queria passar os últimos anos de vida ao lado do meu pai. Os últimos anos de vida dele, ao lado dele. Mas eu estava lá. E, irmãos, nós não tínhamos condições nem de vir fazer uma visita. Nem de vir ver como era. Nós ficamos lá 4 anos sem poder retornar, sem poder fazer uma visita, para poder ver como era. Mas diga, Deus é bom. Deus conhece, irmãos, o nosso coração. E sabe que quando chegou o tempo de voltar para Paraíba, quando nós retornamos, e eu pensava que a qualquer hora eu ia receber um telefonema dizendo, seu pai faleceu. Aí eu ia arranjar um tempo de vir, né? Porque normalmente não é assim. Mas sabe, queridos, que Deus é tão maravilhoso e tão fiel, que eu cuidei das coisas dele, no que diz respeito ao ministério, e o Senhor cuidou do meu pai. Amém? E eu tive o privilégio que quando nós viemos para a Serra Branca, logo em seguida, meu pai e minha mãe vieram também para a Serra Branca e eu desfrutei da presença dele de 2005 até 2008, quando ele finalmente faleceu. Fiquei ainda os últimos 3 anos de vida dele escutando as mesmas histórias. Toda história que meu pai começava, eu sabia terminar. Eu sabia dos detalhes. Ele contava. Sabe, irmãos, que quando é que a pessoa envelhece? Quando ela não fala mais do futuro, dos sonhos. Ela só fala agora do passado. É porque ela envelheceu. Ela pode ter 20, 30 anos. Se ela não sonha, ela só conta as coisas que passou, é porque já está velha. Diga misericórdia. Amém? Vamos embora agora para a pregação. Tudo isso. Agora abre Juízes capítulo 16, versículo 21. Eu quero fechar com 3 pontos essa mensagem. Aleluia!
Glória a Deus. Juízes capítulo 16, versículo 21. É um texto que fala sobre a vida de Sansão. Aleluia. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava a ele um moinho no cárcere. Vamos lá, primeiro ponto. Aleluia. Glória a Deus. A culpa elimina nossa capacidade de enxergar a vida. Escute bem. Sansão foi um homem levantado por Deus com poder, com uma força sobrenatural. Sabe que quando nós pensamos em heróis bíblicos, todo mundo gosta de Davi, porque venceu Golias. Mas porque a vida de Sansão, irmãos, não retrata exatamente aquilo que a unção que estava na vida dele era para ele ter feito. Imagina um homem que com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. Imagina um homem que pegou um leão e rasgou. Agora olha só o que acontece com Sansão. Sansão, ele é aquele homem que brinca com as coisas de Deus, que não leva a sério as coisas de Deus. E ele começa, ele vai piorando, ele vai entrando, irmão, sendo negligente com o chamado, e ele vai pecando e cada vez mais se entregando aos prazeres da carne, e ele se prostitui, ele casa com uma mulher que não era para casar, e depois, ele, quando deixa aquela mulher, ele arranja outra pior. O nome Dalila significa desejo. De repente ele conhece essa Dalila, e essa Dalila é o fim para Sansão. E Dalila começa um jogo de sedução, e Sansão daqui a pouco embriagado por aquela situação, brincando com o pecado, Sansão entrega o segredo. Você tem que aprender a guardar o seu coração. Amém? Nem todo mundo deve saber tudo a seu respeito. Mas sabe que agora Sansão, ele é aprisionado. E a primeira coisa que eles fazem com Sansão é furar os olhos de Sansão. Sansão perde a visão. E o sentimento de culpa, ele faz isso. A culpa elimina a capacidade de enxergar a vida. Você perde, irmãos, a capacidade de olhar, de conseguir ver as coisas que Deus planejou para a sua vida. Ficar sem visão é perder a direção, é perder os sonhos. Amém? Vamos para o segundo ponto. A culpa nos enclausura numa masmorra de ansiedade e medo. Olha o que aconteceu com Sansão. De guerreiro imbatível, impetuoso, livre, ele foi reduzido a um homem preso a grilhões, indefeso e inseguro. Quando você está vivendo debaixo de um sentimento de culpa, é como alguém endividado. Imagina se tivesse alguém aqui na igreja e você tivesse uma dívida de 100 mil reais para essa pessoa. Adriano, você deve 100 mil reais a Adriano. Toda vez que você vê Adriano, você se lembra. Adriano nem diz nada. Mas quando você chega para cumprimentar Adriano, é aquele olhar. Eu sei, você sabe, nós sabemos. E aquele olhar, irmãos, lhe condena. Agora Sansão está nessa situação, na masmorra.
Furaram os olhos de Sansão, colocaram cadeias e, para piorar tudo, vai para o terceiro ponto. A culpa produzindo insumo existencial para a depressão. Ele começa a moer, a rodar em volta de um moinho. Se você já viu nos filmes, eles tinham aqueles moinhos e eles amarram Sansão ali e Sansão fica naquela roda. Hoje nós chamamos a roda de Sansão. Diga, Deus me livre, fala para o teu irmão, de ficar na roda de Sansão. O que é essa roda de Sansão? É quando você nunca sai do lugar. Toda vez que você está avançando, o inimigo dá um jeito, usa alguém para você ficar moendo na moinha, só girando. Você nunca cresce, você nunca avança. Toda vez que você pensa, agora eu vou decolar, agora eu vou crescer, agora eu vou avançar, acontece alguma coisa que lhe coloca de volta na moinha de Sansão. Mas hoje é noite de libertação. Diga, moinha, nunca mais. O problema de Sansão, irmãos. Sim, a moinha de Sansão fala sobre dias sem cor, dias sem sabor, dias sem propósitos. É quando você fica vivendo, esperando só amanhecer o novo dia, mas sua vida está sem graça. Você perde o brilho no olho. Você não tem mais prazer. É aquele relacionamento que você tem uma namorada, mas a namorada você não gosta mais dela, mas você tem pena de acabar o namoro. Aí fica empurrando com a barriga. Não tem mais nem força para empurrar a moinha com as mãos. É empurrando com a barriga. Diga, mas Deus é bom. O sentimento de culpa na vida de Sansão. Você sabe, irmãos, que Sansão, ele tinha uma queda por sexo. Você percebe isso, né? Que a fraqueza dele era na área sexual. Eu vou dizer só isso. Eu sei que tem meninos pequenos aqui de 12, 13 anos. Tem não, né? Só mais do que isso, graças a Deus. Estão tudo no departamento infantil. Mas ele tinha uma fraqueza por área de sexo. Foi atrás de uma mulher, depois foi atrás de outra, depois encontrou Dalila. Agora Sansão não tinha mais nada, perdeu. Foi uma decepção para a família dele, uma decepção para a nação de Israel e principalmente para Deus. Aprisionado, os olhos furados, jogado numa masmorra. E sabe o que aconteceu ainda com ele? Os filisteus, eles tinham um entendimento que se Sansão tivesse relação com uma daquelas mulheres, elas iriam engravidar dele e eles poderiam agora ter heróis de guerra naquelas crianças. Eles tinham esse entendimento. Sabe o que eles fizeram? Eles jogavam mulheres todos os dias para Sansão. E Sansão, com desprezo, com nojo daquela situação, tinha que ser forçado a ter relação com aquelas mulheres. E sabe o que a consciência de Sansão dizia para Sansão? Não era sexo que você queria, Sansão. Imagina a situação de Sansão, irmãos. Mas ele pede força a Deus, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E diz mais que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Diga, tem jeito. Sabe que o ponto final, irmãos, Deus ainda vai dar. É por isso que no livro de Juízes tem uma coisa interessante. Abre lá para você ver isso. Você vai ficar maravilhado agora com algo que eu vou dizer aqui. Talvez você não tenha tentado para isso ainda. Mas o último capítulo, capítulo 15. Irmãos, é muito interessante. Você sabe, ele conta 2 finais. A história de Sansão, ela é contada em 2 finais. Lembra daquele programa Você Decide? Tinha 2 finais, para você escolher um dos 2. A história de Sansão é assim. No capítulo 15, versículo 20, ele finaliza a história de Sansão. Ele diz assim: Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus
filisteus 20 anos. Acabou a história. Aí ele vem no capítulo 16 e reinicia para introduzir Dalila, para contar a história de Dalila. Aí no final do texto, do capítulo 16, ele vai mostrar outro fim para a história de Sansão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui importante. Eu não sei o que você projetou para os seus últimos dias sobre essa terra. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que quando nós estamos numa maratona, tem corrida de 100 metros e tem uma corrida chamada maratona, 40 quilômetros. Você, na corrida de 100 metros, que é uma corrida curta, você tem que começar logo com aquela explosão, para poder chegar rápido, porque é uma corrida por poucos segundos ela termina. Mas a vida cristã, ela não é uma corrida curta, ela é uma corrida longa, ela é uma maratona. E eu digo a você, mesmo quem não começou bem, tem a possibilidade de terminar na frente. Mesmo que você não começou bem, você pode se recuperar. Ah, pastor, já estou nos últimos quilômetros. Ainda dá, meu irmão, para você terminar bem. Não importa como você começou, mas importa como você vai terminar a sua trajetória. Amém? Sabe que você precisa se libertar da culpa e dizer, a partir de hoje, hoje é um novo dia, hoje é um novo começo, hoje é uma nova vida. Eu vou finalmente pegar as amarras que me prendiam e jogar e explodir. Dê um glória a Deus aí para ver se melhora. Aleluia. E aí Deus dá uma oportunidade de ouro para Sansão. Eles pegam os filisteus, eles mandam preparar uma festa. Sabe aquela questão que no inferno Satanás estava fazendo uma festa e mandou chamar Jesus, e lá vem Jesus com aquelas passadas, né? Para poder tirar as chaves. Não tem toda essa questão toda, é baseada na história de Sansão. O único tipo na Bíblia que eu já pesquisei é quando os filisteus, eles fazem uma festa para o deus Dagon. Chamam pessoas e reúnem, afinal de contas, o grande inimigo deles, Sansão, está aprisionado. No meio da festa, depois deles terem bebido, haviam ali em torno de 3.000 filisteus. Eles chamam Sansão e eles amarram Sansão na coluna principal da casa onde estavam, e enquanto bebiam, eles riam e humilhavam Sansão. E Sansão, ele clama a Deus e ele pede a última oportunidade. Ele diz, Senhor, me dá força mais uma vez. E uma força sobrenatural vem e ele derruba aquelas colunas, a casa cai, e a Bíblia diz, termina o texto dizendo que ele matou mais filisteus na morte do que todo o período durante a vida dele. Deus deu vingança a ele contra os inimigos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se tem alguém rindo de você, se Satanás está rindo de você, hoje é noite de acabar com isso. Amém? Satanás ri quando você fica amedrontado, quando de repente você se sente laçado, quando você se sente pressionado, quando você não tem mais coragem de chegar na casa de Deus, no meio da igreja, e sorrir, e pular e se alegrar na presença do Senhor. Diga, hoje é um novo dia. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Amém? Hoje é um novo dia. Hoje é um novo tempo. Pode começar tudo de novo. Sabe aquele pecado que quando você se lembra, você quer balançar a cabeça para ver se ele cai? Irmãos, a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar, na profundeza do mar. É assim que está lá em Miqueias. Foram lançados na profundeza do mar. Esse é o texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que diz isso. Nós fomos libertos. Amém? E a conta foi rasgada. Eu vou até rasgar agora a conta. Deixa eu dizer para você como é essa história da conta que foi rasgada. Os vendedores passavam, como hoje em dia, passam na porta, né? Prestanista. E eles tinham um determinado carimbo para registrar
a sua dívida. Era um tipo de selo que eles colocavam e você ficava devendo. Depois eles vinham cobrar o mês seguinte. Quando o apóstolo Paulo usa lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele diz que o escrito de dívida que nos era contrário foi rasgado. Tudo que Satanás tinha para te acusar diante de Deus, Jesus pegou e disse: espera ainda, cadê as contas aí? Imagina, a pessoa está devendo, cadê as contas? Aí pega a conta todinha, cadê? Vai no banco e paga por você. Está tudo pago. Foi o que Jesus fez. Ele pegou as suas dívidas, rasgou o escrito de dívida que era contrário, rasgou na mesma cruz, fez picadinho. Aí a Bíblia diz mais assim: e despojou os principados e potestades, e deles triunfou na mesma cruz. Diga: eu não devo mais nada a ninguém. Eu sou livre. E sabe, irmãos, que se o acusador chegar diante de Deus para querer cobrar a conta, Deus vai: tu está sofrendo de amnésia? Ele nem vai, irmão. A conta foi paga, você é livre. Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não fica preso no passado. Não, meu Deus, quando eu tinha 8 anos, pastor, quando eu tinha 10 anos. Diga: já era. Você é livre, meu irmão. Amém? Nenhuma condenação há. Coloca aí esse texto. É Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Se porventura você está aqui nessa noite e você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, hoje é dia. Amém? Hoje é dia de salvação para você. É só confessar o Senhor Jesus e ser livre. E já nasce livre. Amém? Irmãos, você não precisa viver prisioneiro de sentimento de culpa. Aleluia? Você precisa soltar as coisas do passado para poder avançar. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixando de considerar as coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Diga: nenhuma condenação há. Aleluia? Nenhuma. Esse texto vai permanecer aqui, viu? Eu quero o pessoal que vai cantar. Nós vamos cantar essa canção. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem outra coisa importante. Tem gente que diz que perdoa você, mas toda hora, toda vez que você fizer qualquer coisinha, ele chega de novo e lembra. É igual o casal, né? O marido e mulher. Aí a mulher diz: não, já lhe perdoei. 10 anos depois, na primeira briga, ela já lembra. Pode deixar esse texto. Ela vai lembrar de novo. Ela volta de novo. Mas você disse que eu era feia. Dia 5 de janeiro de 99, você disse isso. Deus não faz isso. A Bíblia diz que Ele não lança rosto. Amém? Ele não renova a questão. Você é livre. Amém? Sentimento de culpa nunca mais. Aleluia, queridos. Você tem que se ver livre completamente. Quem é livre aqui, levanta a mão. Amém? Quem está aprisionado com sentimento de culpa, nós vamos orar e você vai ficar totalmente liberto. Fique em pé nesse momento. Todo mundo, toda a igreja. Antes de começar a cantar, deixa eu fazer um convite. Aleluia. Eu vou orar, irmãos, pelas pessoas que não conseguem se perdoar. Amém? Pastor, eu fiz isso, ou aconteceu isso. Você não vai contar a sua história aqui. É individual, é você e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Mas nós vamos orar por você, para que você tenha força. Amém? Ah, mas é porque, se eu pudesse.
O inimigo não vai mais prevalecer. Aleluia, vamos lá. Enquanto eles cantam, você vai vir e vai fazer fila aqui. E nós vamos orar e decretar a sua liberdade em Cristo Jesus. Pode vir, não tenha vergonha. Esse é o momento de libertação. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Aleluia. A gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer que a gente acreditar. Não quer a gente acreditar. E quase parando. Sem força e vigor. A gente lê a palavra. E nela encontra poder para vencer. Continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Vamos cantar no começo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Declare. E quase parando, sem força e vigor, A gente lê a palavra e nela encontra poder pra vencer. Continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. eu Canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Irmãos, quando você tem um dom, você precisa se especializar nele. Deus tem tratado umas coisas comigo que não é brincadeira para mim, é muito séria. Deus está me dando discernimento de coisas. Eu não posso ficar parada, eu não posso ficar calada. Essa semana aconteceram duas coisinhas bestas comigo. Quinta-feira eu fui para uma reunião da família de Gledstone. E quando a gente ia chegando lá, dentro de mim ecoou uma frase: a tua cunhada vai trazer um presente para você dos Estados Unidos, para todas as cunhadas dela. Quando eu cheguei lá, ela chegou com um presente para cada uma de nós, das cunhadas dela. Quando foi a noite que eu cheguei em casa, quando eu fui me deitar, dentro de mim ecoou uma frase:
fecha a janela da área de serviço, vai chover. Eu olhei o tempo, não parecia que ia chover. Já era meia-noite, já era madrugada quando eu fui deitar. Aí eu olhei, eu digo, não vou fechar, não vai chover não. Amanheceu o dia chovendo. Aí quando foi meio-dia, a Rosa Varela ligou para mim, que é a presidente do Ministério Farol Luz para o Mundo. E nós estávamos conversando, e ela disse, Carlinhos, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você obedecer nas pequenas coisas que o Espírito tratar com você, Deus vai te mostrar coisas maiores. Eu tenho uma amiga com um dom profético, que o Espírito Santo mandou ela escovar os dentes 2 vezes. Ela sentiu uma frase dentro, vai escovar os dentes. Ela obedeceu, foi lá e escovou os dentes. 10 minutos depois, de novo a frase, vai escovar os dentes. Ela disse, eu estou ficando doida. Porque eu ouvi essa voz e eu já escovei os dentes. E depois, alguns dias depois, ela se deparou numa situação que ela falou para o Espírito Santo. Disse, mas Senhor, você sempre me avisa das coisas e você não me avisou disso. Ele disse, você não está me obedecendo, não escovou os dentes pela 2ª vez, eu vou dando a você a informação à medida que você obedecer. Não é porque os seus dentes estavam sujos, era para eu testar a tua obediência. E eu digo agora com grande convicção, não só tem uma pessoa aqui, tem mais de uma pessoa que tem senso de culpa e não perca essa oportunidade de ele orar para você e você ficar livre. Não é porque o meu marido agora mesmo me tratou uma coisa comigo, mas tem alguém aí por trás de nós que tem um senso de culpa, está com vergonha de vir aqui. Gente, nós somos irmãos, nós não somos primos. Você está sendo impedido de crescer, muitas vezes na sua andada com Cristo, porque o senso de culpa te amarra, te prende. Não faça isso, irmãos. Tenha coragem, seja corajoso, não tenha vergonha. Não fique preso nisso. Sinta que você já foi livre. Venha à frente para ele orar por você e você ficar liberto. Não tenha vergonha. Coisas aconteceram na vida, tanto comigo como com você. Agora pessoas já estão livres e outros não. Já aconteceu coisa comigo que eu carreguei nas minhas costas durante muitos anos. Mas um dia, a esposa do pastor Amaury estava ministrando e falou, você é livre. E ela estava fazendo um apelo e eu estava com vergonha de ir à frente. E ela me deu um versículo esse que o pastor falou aqui, que eu era livre. E daquele dia em diante eu fiquei livre. Eu desatei aquele peso que andava nas minhas costas. E eu venci. E hoje eu não sinto mais condenação. Amém? Não é que eu ache aquele pecado normal, mas é que Deus me perdoou. Amém? Então cantemos mais uma vez o louvor. E você seja corajoso, venha à frente, não leve para casa essa culpa. Não leve para casa. Questões, só um minutinho, bem baixinho. O que Deus tratou comigo aqui, questões dentro da família. Dentro da família, pessoas com problema de culpa. Ou você é pai e mãe e teve alguma situação com seu filho ou filha, ou os filhos não se sentem que foram bons filhos, deixaram de atender o pai em alguma coisa. Foi nessa direção que Deus nos deu. Dentro da família, sentimento de culpa. E Deus quer dizer para você, a partir de hoje, filha, a partir de hoje, você é livre. A partir de hoje, essa oração é só para dizer isso. Aleluia. Coloca a mão no teu coração agora. Fecha os teus olhos. O bálsamo do Espírito Santo vai alcançar a tua vida. Mesmo você que não tem coragem de vir aqui, não tem problema. Mas a partir de hoje, filha, Deus está te dizendo, você é livre.
Você é livre. Você é livre. Nenhuma condenação há. Para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e nela encontra poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Vamos cantar. Pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para finalizar, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há Igreja. para quem Ouve a igreja está cantando. em ti, Jesus, cuja vida coberta está Vamos, pelo igreja. sangue que verteu na cruz. É certo que É provas virão. certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Aleluia. querido Senhor. Pai, nós te damos graças. Muito obrigado, Pai, por tua bondade, Querido, porque a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E a partir de agora, Pai, é um novo dia nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é maior do que o nosso coração. Diga, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior Deus é maior. do que o nosso coração. Diga, eu abro a minha vida Eu abro a minha vida. e eu recebo Eu recebo o perdão do Senhor. perdão do Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigado vocês. Aleluia. Sente-se, por gentileza. Glória a Deus, pessoal que vai. Deixa eu apresentar um casal para vocês. Pastor Rubens, por gentileza, fique em pé. Pastor Rubens e a pastora Girlaine. Eles vieram de João Pessoa, estão fazendo rema aqui em Serra Branca. Amém. Eles são da igreja Assembleia de Deus Missionária Cristã, onde estiveram pastoreando durante 3 anos. É isso? Amém. E aí, na cidade de São Domingos. E eles vieram com um propósito aqui para Serra Branca, estão fazendo rema conosco. E ele conversou comigo, eles conversaram comigo que vão estar conosco, servindo aqui no Verbo da Vida e nos apoiando nas diversas atividades. E isso é muito bom. Glória a Deus. Estamos felizes pela vida deles. E no culto de ceia, nós vamos aproveitar para chamá-los aqui na frente e oficializarmos isso. Amém? Não quero agora liberá-los, eles estão indo para a lanchonete da igreja. Amém? Já pode ir para lá, preparar tudo e levante as portas de verdade. Amém, Zé? Essa mania, irmãos, de deixar as coisas pela metade, não.
Amém? Vamos em frente fazendo tudo que tem que ser feito. Glória a Deus. Aí deixa eu te dizer uma coisa sobre a lanchonete. Essa lanchonete da igreja, ela já não é mais da igreja. Amém? Agora quem está à frente são eles. É algo que Deus nos deu direção de abençoar a vida deles com essa lanchonete. O lucro é deles. Portanto, você quando for lanchar, eu digo isso porque alguns irmãos, uma minoria, os que estão aqui hoje nunca fizeram isso. É os que faltaram o culto hoje. Os irmãos que faltaram o culto hoje, às vezes porque a lanchonete era da igreja, não tinha aquele compromisso sério, né, de lanchar lá e ter que pagar todos os débitos. 90% pagava, mas ficava sempre alguém que esquecia. Mas agora você não pode esquecer mais. Amém? Aleluia. Então você não liberte-se da culpa. Inclusive eu quero agora cancelar. Se você tinha algum débito, não é com o casal não, viu? Porque segunda, quarta e sexta, a cantina da escola é para abençoar o departamento de jovens. Terça, quinta, sábado e domingo, durante o dia, é para abençoar a vida deles. Amém? Agora, se você devia alguma coisa à igreja, da campanha das cadeiras, se você ficou devendo algum livro, se você ficou devendo alguma coisa na cantina, para a igreja, hoje é a sua alforria. Você está livre. Amém? Nós estamos liberando você. Ok? Não fique mais condenado. Outra coisa, se você ficou devendo os dízimos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que ficou devendo o dízimo, mas Satanás aprisionou. Começa de novo a partir de hoje. Seja fiel. E Deus vai te propor, ou te proporcionar, algo grande na sua vida. Amém? Eu estou finalizando o culto, vou passar para o reverendo fazer a última oração. Estou indo lá para a porta para cumprimentar você. Aleluia, glória a Deus. Bom demais ter vocês aqui.